Nossa, ainda tô tentando entender o que aconteceu nesse capítulo de Demon Slayer. Quer saber no detalhe acontecimento a acontecimento? Fica nesse vídeo aqui que eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Ares aqui novamente, esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nesse capítulo de Demon Slayer. Mas antes, não se esqueçam galera, já deixa seu like aqui. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai ajudar bastante na divulgação tanto do canal quanto do meu trabalho. E vamos lá agora pro vídeo que aconteceu muita coisa, tem realmente muito detalhe emocionante aqui pra vocês. Galera, e o episódio de hoje ele já começa com um flashback. Nesse flashback, o que nós vemos? Nós vemos o Uzui junto com as 3 esposas dele, de frente ao túmulo da família Uzui. Então ele está ali de frente do túmulo dos irmãos, fazendo uma oração, e ele faz uma oferenda ali. Essa oferenda o que é? Ele derrama bebida em cima do túmulo. Então nesse ato, o próprio Uzui, ele imagina ali, pensa, entre aspas, em voz alta, que se os irmãos dele, de repente, ainda estivessem vivos, se eles naquele momento poderiam estar ali desfrutando, né, da bebida. E aí ele faz essa oferenda. E ele diz que os irmãos dele ainda vão ter que esperar um pouco mais antes deles conseguirem beber juntos. E o que é legal também nessa cena, galera, eu acho que é novamente ver e aprofundar essa relação entre o Uzui e as esposas dele. Fica muito claro a admiração que elas têm por ele e o carinho realmente, o quanto, a questão do respeito, o carinho, o quanto elas gostam dele. Isso fica muito claro nessa cena. Inclusive, eles também lembram na época que eles estavam ali no vilarejo e a época deles que eles saíram de fato do vilarejo, que os 4 saíram. E aí tem uma cena bem bonita e bem engraçada ao mesmo tempo, galera, que eles estão ali próximo ao túmulo fazendo uma refeição. Nisso vem, conversando obviamente, nisso vem um vento. E como eles estavam embaixo de árvores, o vento derruba uma pétala em cima do cabelo da Hinatsuru. Então ali num gesto, o Uzui vai e tira aquela pétala do cabelo dela. E isso gera... Ela fica obviamente com vergonha, sem graça, né? E as outras esposas dele, assim, bate um ciúme muito grande. Tanto que a Makio, ela pega pétalas e enche o cabelo dela de pétalas, justamente para que o Uzui tirasse. E a própria Hinatsuru, ela fica tão emocionada com aquele carinho, com aquela situação do Uzui tirar a pétala do cabelo dela, aquela delicadeza que ele teve, né? Que ela pede de volta aquela pétala, justamente acho que para guardar como uma recordação do carinho, né? Do sentimento, o carinho que ele teve naquele momento. E aí, nesse momento, tanto a Suma quanto a Makio, elas também pedem pro Uzui. Então é uma cena muito engraçada porque a gente vê a relação entre eles. E aí agora o capítulo volta ao foco da luta entre o Uzui, Tanjiro e o Gyutaro. Então, não sei se vocês se recordam, no capítulo passado, o capítulo encerrou praticamente com o Gyutaro tendo o pescoço dele arrancado. Só que, na verdade, nesse capítulo a gente vê que não foi isso que aconteceu, galera. Gyutaro, ele consegue tanto se defender dos golpes como contra-atacar também. Então ele consegue se defender do Tanjiro e se defender do próprio Uzui. E ele usa a técnica dele especial para contra-atacar. E essa técnica especial, galera, ela é muito parecida com o turbilhão. Então ela funciona exatamente tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, vendo aquela situação, o que o Uzui faz? O Uzui empurra o Tanjiro, puxa o Tanjiro, empurra, então consegue proteger o Tanjiro, né, desse ataque. E aí ele usa uma técnica da respiração dele justamente para conseguir se defender também. E aí, galera, o Uzui consegue se defender realmente. Então, aquela técnica que ele usa da respiração dele dá certo, ele consegue se defender. Mas quando ele repara, ele não vê mais o Gyutaro ali perto dele. Ele fica, ué, mas cadê o Gyutaro? Para onde ele foi? Nisso, no momento que a Hinatsuru está conversando com ele, dizendo que ela vai dar cobertura para ele enquanto ele luta com o Gyutaro, quem que aparece, galera? O Gyutaro aparece de frente com a Hinatsuru, conseguindo agarrar ela. Então, assim, vendo aquela cena, obviamente o Uzui ele fica desesperado. Primeiro pensamento dele, tenho que proteger, tenho que resgatar ela. Quando ele vai tentar fazer esse resgate, as faixas da DAC impedem ele. Então ele tem que se defender das faixas da DAC e ao mesmo tempo ele se desespera, se preocupando muito com o bem-estar físico, né, da Hinatsuru, que está ali presa pelo Gyutaro.
E aí o episódio, ele volta a um outro flashback. Novamente nesse flashback nós temos o Zui e as 3 esposas dele. E eles estão num campo aberto, realmente um cenário muito bonito, esse campo onde eles estão. E o Zui, ele lembra de uma afirmação que foi feita pela própria Hinatsuru. Então, ela fala para ele que depois que eles derrotassem todos os Oni superiores, que eles deveriam ter vidas normais, como pessoas normais, porque eles sempre cresceram e foram criados no meio da luta, então acostumado realmente ali a sempre estar lutando, e que de fato eles mereceriam isso fica muito claro, ela dá a entender que eles merecem, entre aspas, esse descanso, né? Essa aposentadoria, esse descanso, e que mesmo que esse descanso, né, mesmo que essa vida como pessoas normais, que os 4 não estivessem juntos, mas que eles deveriam sim fazer dessa maneira. E aí o episódio volta, galera, aquele cenário onde o Gyutaro tinha capturado a Hinatsuru. Então o Tanjiro vê aquela situação e ele decide ajudar. Claro, ele decide ajudar porque ele não quer ver mais ninguém na frente dele ali ser derrotado, ser morto por um Oni. Porém, o Tanjiro, ele praticamente, além de estar muito ferido, ele já está sem forças. Vocês lembram que nos episódios anteriores, ele usou a respiração do Hinokami Kagura, então isso exige muito do corpo dele. Mas o dever de justiça dele, o dever de saber que ele precisa ali tentar ajudar de alguma maneira a Hinatsuru, faz com que ele crie forças. Então, o que o Tanjiro percebe, galera? Ele percebe que o Gyutaro está muito focado nas ações do Zui, preocupado com o Zui, claro, devido à força do Zui, e que ele não está dando atenção ao Tanjiro. Então, o Tanjiro nisso vê a oportunidade e uma brecha de conseguir atacar o Gyutaro. E aí vem uma cena incrível, galera, que o Tanjiro, ele percebe que ele não vai mais conseguir usar a Hinokami Kagura, que ele não tem mais forças. Porém, ele precisa agir de alguma maneira, ele precisa entregar o melhor dele naquela situação. E o que o Tanjiro pensa e o que o Tanjiro faz, galera? O Tanjiro mistura as 2 respirações, tanto a Hinokami quanto a respiração da água. Então ele consegue fazer um ataque, ele consegue, de fato, libertar a Hinatsuru do Gyutaro, inclusive cortando a mão do Gyutaro. E o Tanjiro, nessa situação, percebendo que ele conseguiu fazer aquela mescla das respirações, o que ele constatou? Isso ficou óbvio para nós que assistimos também, que ao misturar as respirações, a partir do momento que ele está usando tanto a respiração da água quanto a Hinokami, ele percebe que o ataque dele tem mais força do que um ataque da respiração da água, então é um ataque mais forte, e ele percebe que o alcance que ele tem usando a respiração da água, misturando, ele é maior do que o alcance da Hinokami Kagura. Então, ele vê realmente que aquela é a melhor opção, fazer essa mescla. E ele também conclui que é assim que os outros espadachins lutavam contra o Onis dessa maneira. E por isso que surgiram tantas derivações ali da respiração. Porque eles tinham que ter essa criatividade, tinham que fazer essa mescla. E o Tanjiro também lembra dos ensinamentos do Sr. Urokodaki. Então, que os ataques dele sempre deveriam ser flexíveis. Então ele chega a essa conclusão, que ele tem que usar realmente o 100% dele do que ele consegue entregar naquele momento, que naquele momento é a mescla das 2 respirações, e com isso ele consegue usar o melhor do treinamento dele, mesmo não tendo domínio pleno da respiração da água, como por exemplo o Hashira Tomioka. E aí, sem fazer cerimônias, galera, o Gyutaro vai pra cima do Tanjiro. Então ele meio que tenta entender o que aconteceu. A partir do momento que ele vê realmente que o Tanjiro conseguiu cortar ele e resgatar a Hinatsuru, ele já vai pra cima do Tanjiro. Nisso, o Tanjiro, ele consegue a princípio se defender. E logo na sequência, quando o Gyutaro vai fazer um outro ataque, o Zui chega. Então o Zui chega atacando o Gyutaro e ao mesmo tempo agradecendo o Tanjiro por conta do resgate da Hinatsuru. E agora o episódio, galera, ele dá um foco à luta entre Zenitsu e Inosuke versus Daki. Então nós vemos os caçadores conseguindo esquivar até de maneira relativamente fácil dos ataques da Daki.
Porém, eles só estão se defendendo. E aí o Inosuke percebe que na luta contra o Gyutaro, o Uzui ele está quase conseguindo cortar o pescoço dele. Então isso preocupa ele. Porque ele percebe que eles vão conseguir derrotar o Gyutaro, porém a missão dele e do Zenitsu não vai ser cumprida. Que é derrotar a Daki ao mesmo tempo que o Gyutaro é derrotado. E aí o Zenitsu explica para ele que não necessariamente ambos precisam ter o pescoço cortado ao mesmo tempo. O que precisa acontecer é que os dois tenham ali a cabeça separada dos corpos, mas não ao mesmo tempo. E aí o foco do episódio volta novamente à luta do Gyutaro. Então nós temos o cenário onde o Gyutaro está sendo atacado tanto pelo Tanjiro quanto pelo Uzui, e ele consegue com as duas foices dele defender. Então, com as foices, ele defende de um lado o Tanjiro, do outro lado o Uzui. Só que vocês se lembram, né, galera? O Uzui tem duas espadas. Então, com a segunda espada dele, ele vai fazer um ataque por trás para cortar o pescoço do Gyutaro. Só que aí acontece algo impressionante. O Gyutaro, ao melhor estilo exorcista, ele vira o pescoço dele para trás e ele consegue se defender mordendo a espada do Uzui. E aí, logo após se defender, galera, o Gyutaro ele usa novamente aquela técnica especial dele que é similar a um turbilhão, um tornado, né? Então, vendo aquela cena, o Uzui leva a luta pro solo. Então, junto do Gyutaro, ele vai pro chão para lutar. E aí o Tanjiro, como ele permanece no telhado, qual é o cenário que ele vê, galera? Ele vê o cenário da Daki atacando o Zenitsu e o Inosuke. Então, meio que a luta vai até ele, né? Nisso, o Inosuke fala para ele que eles vão precisar mudar aquela estratégia inicial, que era cada dupla enfrentando, né, o Oni. Então ele diz que o Inosuke diz pro Tanjiro que ele vai precisar da ajuda do Tanjiro para conseguir derrotar a Daki, e que o Uzui conseguiria dar conta do Gyutaro enquanto isso. Que eles precisariam agir rápido realmente para derrotar ela, que era mais fraca. E aí, galera, o episódio ele dá um foco muito legal no Inosuke. Então o Inosuke, dada aquela situação contra a Daki, ele percebendo que ele não estava conseguindo atacar, o que ele lembra? Ele se recorda de todo o treinamento dele. Então o que motivou ele a treinar, as perdas que ele teve, que motivaram ele a treinar e ser mais forte, todo o sofrimento que ele passou para chegar naquele momento. Então eu acho essa cena muito legal, porque mostra realmente o pensamento e a evolução que ele teve. E aí o Tanjiro fala pro Inosuke que para conseguir derrotar a Daki, teriam dois tipos de situações. Ou alguém muito rápido, que aí ela não teria chance de se defender, ou ela receber vários ataques de direções diferentes, que com isso realmente ela não conseguiria se defender. E aí o Inosuke fala que pelo fato ele é o único dos três ali, né, que possui duas espadas, então que ele conseguiria fazer ataques de direções diferentes, que ele vai fazer o ataque contra a Daki. E aí, o que nós vemos no capítulo agora, galera? Um trabalho incrível de equipe entre os três: Inosuke, Zenitsu e Tanjiro. Então nós vemos o Zenitsu e o Tanjiro protegendo, dando cobertura para o Inosuke, e o Inosuke usando toda a velocidade, toda a habilidade dele para desviar de algum ataque que chegasse e continuar avançando na direção da Daki. E nessa parte, galera, eu quero muito destacar o combo de ataque que tanto o Tanjiro e o Zenitsu usam ali. Eles têm um entrosamento muito legal para conseguir ir limpando o caminho para o Inosuke. E claro, novamente o capítulo não deixa nada a desejar nas animações. Então quando eles usam esses ataques, a animação, galera, é muito linda. Nesse avanço que o Inosuke vai fazendo, ele usa a respiração da fera dele. Então ele vai avançando, novamente Zenitsu e Tanjiro vão abrindo esse caminho para ele, vão conseguindo dar esse suporte para ele, e ele consegue chegar até a Daki e finalmente cortar o pescoço dela usando as duas espadas dele. E aí logo após isso, galera, logo após cortar o pescoço da Daki, o Inosuke pega a cabeça dela e vai correndo para longe do corpo, justamente para que ela não se regenerasse. Então ele vai fazendo isso. Nisso a Daki tenta ali se defender da maneira que ela pode, porém ela teve o pescoço cortado, então ela não está com a força dela no 100%, e o Inosuke continua correndo o máximo que ele consegue.
Porém, galera, aí acontece algo assim que eu fiquei sem palavras. O Gyutaro aparece do nada atrás do Inosuke e com uma daquelas foices dele, ele perfura o peito do Inosuke. E como não poderia ser diferente, galera, o Tanjiro, ele vê aquela cena incrédulo. Então ele vê, ele está olhando para frente, ele está olhando o Inosuke com uma foice, praticamente ele é atravessada no peito, e aí que ele cai na real, ele pensa... Mas se o Gyutaro está lá e conseguiu atacar o Inosuke, cadê o Uzui? O Uzui foi derrotado e quando ele olha pro lado, galera, ele vê o Uzui no chão, desacordado e já sem a mão. Então realmente nós vemos ali que o Gyutaro conseguiu derrubar o Uzui. Nesse momento de distração do Tanjiro, quando ele volta ali assim, né, porque pensa o tanto de coisa que devia estar passando na cabeça dele, mas quando ele volta assim, ele percebe que o Zenitsu está correndo na direção dele, gritando desesperado com ele, e ele percebe atrás do Zenitsu as faixas da Daki. Então nisso, o Zenitsu, para proteger o Tanjiro, empurra o Tanjiro, lembrando, eles estavam em cima do telhado, então ele empurra o Tanjiro para baixo, para o solo, para onde estaria o Uzui, e vem um ataque da Daki destruindo toda aquela casa, todo aquele telhado. E aí o episódio termina nessa hora, galera. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Confesso assim que eu estou numa expectativa muito grande para saber o que vai acontecer. Estou bem curioso. E vamos combinar uma coisa, hein, galera. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem deixar a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito. Combinado? Bom, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fui!